Um questionamento comum que acontece de pessoas que compram equipamentos de laser de baixa potência é que essas pessoas percebem que os equipamentos vêm com dois comprimentos de onda, o vermelho e o infravermelho, e gera muitas dúvidas com relação a quando selecionar um e quando selecionar o outro. E na verdade, para a gente entender, quais são essas indicações clínicas, é importante que a gente primeiro entenda o que significa um comprimento de onda. Quando a gente pensa no comprimento de onda vermelho, por exemplo, significa que é um comprimento de onda que varia de 600 a 700 nanômetros, por exemplo. E quando a gente pensa no infravermelho, ele varia de 700 a 1000, quando a gente pensa em laser terapia, ele pode ir muito além disso, porém em equipamentos de laser de baixa potência, ele geralmente varia aí de 700 a 1000. O que significa, comprimento de onda? É justamente uma unidade de medida. É qual o tamanho dessa onda. Então, a distância entre duas cristas de onda, a gente determina como comprimento de onda. E a grande diferença entre o comprimento de onda vermelho e infravermelho é a penetração da luz. E quando você entende essa diferença, você já entendeu 90% dos protocolos clínicos. Por quê? Porque o comprimento de onda vermelho, ele tem uma menor penetração e maior espalhamento no tecido. Então eu consigo uma maior absorção na superfície. Ele é mais absorvido de forma superficial. Ao contrário, quando eu penso no infravermelho, tem um comprimento de onda maior, eu ganho em penetração. Então ele tem uma maior penetração. E quando a gente entende essa diferença, é justamente aí que vem o protocolo clínico. Eu vou dar um exemplo, então. Se eu sei que o laser vermelho tem uma penetração maior em superfície, quais seriam então as indicações clínicas para a utilização do comprimento de onda vermelho? Um exemplo clássico, mucosite oral. Porque a mucosite oral é uma lesão ulcerada, na maioria das vezes, então é uma lesão superficial. A mesma coisa com úlcera traumática, eu consigo uma boa absorção ali onde as células já estão expostas, por exemplo. Ao contrário, quando eu tenho casos de parestesia, ou quando eu tenho pacientes com DTM, onde eu preciso de uma penetração maior da luz, porque são tecidos mais internos, o meu alvo ele é mais interno, eu preciso que o comprimento de onda seja maior, e aí sim a indicação do infravermelho. Um outro exemplo que eu acho bastante interessante, se você faz ali um preparo para implantes, você tem aquele preparo feito, muitas vezes já em instalação, pós-sutura, qual seria então o comprimento de onda mais indicado nesse momento? Se você pensa na região de sutura e reparo tecidual, aí seria o comprimento de onda vermelho. No entanto, se você pensa em remodelação óssea, você precisa de uma penetração maior, e aí o infravermelho, por exemplo. E sabendo então sobre essas indicações, acredito que fique muito mais fácil para você na clínica selecionar o seu melhor comprimento de onda.